Eu vi que você ficou muito tocado com a história do Vini Júnior também. O seu pai foi goleiro, né, de futebol. As pessoas, muita gente não sabe, né? Ele era goleiro do time profissional do Corinthians. Sim. Teve uma carreira ali, depois foi jogar no Atlético Paranaense, outros times, mas ali no Corinthians teve um episódio também, um clássico nos anos 60, Sim. 67, se eu não me engano, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras ganha de 2-0 e o seu pai, um homem negro, é taxado como o grande culpado daquela história toda, e a carreira dele praticamente ali acaba, né? Ele veste a camisa do Corinthians mais uma ou duas vezes só. O link do Vini Júnior levou um pouco ao seu pai também, porque eu vi que você ficou muito incomodado na época com o que aconteceu. Então, fiquei incomodado, mas assim, como a gente tem sempre que ficar incomodado com racismo, claro, o futebol ele me toca mais, mas não fiquei surpreso, porque quem acompanha futebol sabe que isso acontece há muito tempo. Basta conversar com jogadores que jogaram na Europa nos anos 90 e eles vão contar episódios, mas que são episódios cuja absorção, né, pela sociedade é feita de maneira completamente diferente. Então, assim, a postura do Vini Júnior é muito curiosa porque ele é um jogador negro que tem uma formação que faz com que ele reaja aos atos racistas, e isso causa muito incômodo. Agora, em relação ao meu pai, é interessante porque, olhando a carreira do meu pai, eu pude enxergar também algumas nuances sobre o racismo que constitui o futebol. Aliás, eu não sei se você sabe disso, Demônio, que o primeiro texto que eu escrevi sobre racismo estrutural é uma coisa que eu já vinha pensando já há algum tempo, mas o primeiro texto que eu escrevi é um texto que fala de racismo no futebol, que foi do caso do Aranha. Um texto que se chama Futebol, Racismo e o Livre Mercado do Ódio. Para lembrar as pessoas, jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, o Aranha é chamado de macaco, se não me engano. Exatamente. Né? Isso. E aí eu escrevi um texto sobre isso, mas eu queria olhar na perspectiva da relação entre o ofensor, a ofensora, no caso, o ofendido. A minha pergunta era o seguinte: que tipo de ambiente social e político nós criamos que tornou esse ato possível? Eu queria entender o futebol, né, e como um cenário, né? Ou seja, cria-se um cenário, o cenário tem uma cena, essa cena tem os seus atores, mas não tem atuação, aquela cena não aconteceria sem um cenário. Que tipo de cenário ou de estrutura social torna possível tipo de subjetividade que são taxadas de branco e negro, que faz com que alguém se sinta no direito de ofender alguém? Que tipo de ambiente se cria? Aí eu comecei a questionar como o futebol é organizado. Comecei a questionar o tipo de narrativa que se cria sobre o futebol. E aí me lembrei do meu pai, né, obviamente, porque se a gente for olhar, o Aranha é um goleiro, mas goleiros negros, há uma tradição em torno da questão racial no Brasil, falo especialmente do Brasil, mas em outros lugares do mundo, em torno da questão do goleiro. E eu fiquei pensando, o que tem a ver a posição de goleiro? Eu lembrei do apelido do meu pai. Meu pai chamava Lourival, ele faleceu em 2015, mas o apelido do meu pai era Barbosinha. E Barbosinha por causa do Barbosa, de 1950. Que também era o culpado, entre aspas, da derrota do Brasil. Que foi culpado, né? Que foi acusado de ser o principal responsável pela derrota do Brasil na final da Copa do Mundo de 50 no Maracanã. Isso marcou toda a carreira do Barbosa. E aí, veja só, vamos falar de novo de memória e de ancestralidade. Eu e outras pessoas temos insistido no seguinte fato: o Barbosa foi o maior goleiro da história do Brasil. E assim, se você pegar os números do Barbosa, o que o Barbosa fez dos anos 40, dos anos 50, é um negócio espetacular. Às vezes que o Vasco foi campeão, o que significou o Barbosa levar aquele goleiro para a seleção brasileira, foi o maior goleiro da história do Brasil. Né? Então, veja só, ele ficou marcado por isso, e o apelido do meu pai, Barbosinho. Mas aí você começa a entender, né? Ou seja, não é só o apelido, mas é o estigma, é o estereótipo em torno de goleiros negros. E aí, sendo mais profundo, né? Tentando entender as camadas disso. Por que essa figura do goleiro? Porque eu lembro que eu vi um programa de televisão em 2005, nunca mais esqueço. Aí uns comentaristas diziam o seguinte: tá vendo? Goleiro negro não dá. Ele abertamente na televisão. Um das pessoas falava assim: goleiro negro não dá. Os negros não têm, né? E eu lembro que você falava muito do futebol africano. Não tem a disciplina, a racionalidade, a frieza. Isso. E eu vou te dar um outro exemplo para você ver que coisa impressionante. Não tem a frieza. Falei, puxa vida, tá aí o que é o cerne do racismo.
Ou seja, por que que o negro não pode ser goleiro? Segundo os racistas e o racismo que os orienta. É porque aos negros falta um elemento que se nega aos negros, que é a confiança. Percebe? Confiança, racionalidade, frieza, ou seja, o cálculo. Então, ou seja, porque negro... o goleiro é a posição de confiança do time, o goleiro, né? É a última fronteira entre a vitória e a derrota. Entendi. Então, você vai colocar um negro ali? Percebe? Então, como os estereótipos do racismo que orientam a vida social, elas acabam sendo reproduzidas de maneira muito específica no futebol. Então, é muito difícil você ver um negro. E o treinador também. Quantos treinadores negros nós temos no Brasil? Na última Copa do Mundo tinha um. Percebe? Que, se eu não me engano, é o Cissé do Senegal. É isso. E porque é um gênio, né? Porque senão ninguém pode ignorar. Então, né? Você percebe? Isso. É isso que eu tô querendo dizer. E aí surge um goleiro da qualidade do Dida. E você lembra do que acusavam o Dida? Goleiraço. Olha como o racismo é uma coisa que não tem... Assim, o racismo é um ardil. Não é? Ou seja, é uma coisa que não tem saída. Ou seja, qual é o problema do Dida? Goleiraço. Goleiraço. Incontestável. Porque ele era frio demais. Lembra disso? Não se emocionava. Era frio demais. E agora passa isso também para negros com posições de poder, e eu já ouvi muito isso. Qual que é o problema? Do Silvio, de outras pessoas que estudaram, que têm a formação. Estudou demais, é muito teórico, né? Ou seja, não tem experiência prática. Embora, e apagando da história, como não tivesse. Ou seja, tenho 20 anos de advocacia, fui presidente de associações. Você tem sentido isso no dia a dia no Ministério? De dentro e de fora, não precisa necessariamente falar, mas assim... Não. Já tentaram criar um ambiente político. Claro, dizer o seguinte, puxa vida, mas um professor... Mas advogado também, professor e advogado? Então, mas ele nunca participou da posição. Você percebe? Não tem o que se faça. Não tem o que se faça. Não tem o que se faça quando você é negro.